repetir aqui só para ficar. Hoje nós vamos entender a relação da consciência com o inconsciente, a partir do filme lá, do depoimento da Gil Bolt, na Oprah, e ver como aquilo que Freud chamava de inconsciente, na verdade, é o hemisfério direito, e aquilo que Freud chamava de consciência, na verdade, é o esquerdo. E como é que ele percebe isso? Porque tem um filósofo anterior a ele, que é o Leibniz, que percebe que tem duas correntes de pensamento funcionando ao mesmo tempo. Uma que a gente tem acesso e outra que a gente não tem acesso, mas que aparece. Aparece de vez em quando como se fosse uma espécie de mundo obscuro, de fantasma, né? Aparece muito, por exemplo, nos atos falhos que Freud observou. Mas Freud chega a essa conclusão quando ele vai fazer pós-doutorado com Charcot. Charcot era um psicopatologista que dava aulas monumentais em Paris, e a gente do mundo inteiro estudar com ele, inclusive brasileiros, no início, final do século XIX, 1890, até o final. Uhum. E ele pontificava lá. Só que ele pegava o doente mental e trazia, e dava aula dizendo ali, pegava. Era Ao vivo. o PowerPoint dele era o coitado do doente mental. Não tinha lei nenhuma que proibisse, era como era. E aí ele costumava hipnotizar todos eles, porque ele tinha uma dúvida muito interessante, que era assim, e grande parte destes hipnotizados, né, depois de hipnotizados, o sintoma desaparecia, fosse qual fosse. Então, o sujeito era cego, mudo, surdo, paraplégico, tetraplégico, sério? E aí, hipnotizado, voltava a falar, andar, ver, caminhar. Mas durante a hipnose. Durante a hipnose, sem nenhum Durante comando, a só hipnose. durante a hipnose. Porque Aham. o Charcot não tinha uma preocupação de tratar aquilo, ele queria expor como era a Ele queria mente, mostrar. Aham, entendi. queria mostrar o funcionamento da mente. E aí Freud, observando aquilo, ele fala assim, ele era neurologista, né? E aí ele pensa Uhum. e faz assim, mas a pessoa, a mente é a mesma, antes, durante e depois da hipnose. O cérebro é o mesmo, antes, durante e depois da hipnose. Então, tem alguma coisa aí escondida que aparece durante a hipnose. Que aí, na verdade, essas pessoas todas tinham passado por grandes traumas, né? Todas tinham passado por grandes traumas. E aí ele começa a perceber que existe uma instância que interfere na vida da pessoa a ponto dela ficar cega, surda, muda, paraplégica, tetraplégica. O primeiro caso que Freud atendeu foi de uma mulher paraplégica durante 7 anos e ela voltou a andar. Eu brinco e falo que se ele fosse pastor pentecostal, ele tinha fundado a maior igreja do mundo, porque a mulher realmente voltou a andar, está em todos os livros de medicina e de psiquiatria do mundo. Hum, O caso Anaol. Porque ele vê isso aí, ele levanta umas questões lá que ele vai perseguir durante a vida. Bom, olha que interessante, ele vai ver assim, que você tem grandes problemas humanos de saúde mental que tem a ver com a estrutura do neurônio. uhum, E você tem muitos problemas de saúde mental que tem a ver com a função do neurônio. Por que ele uhum, chega a essa conclusão? Porque ele diz, o neurônio é o mesmo antes, durante e depois da hipnose. Mas se hipnotizado o sujeito pode ficar curado, então o que faz ele ficar cego, mudo, ou ter ataques, convulsões, não é uma mudança estrutural, é uma mudança na função. hum. E eu considero esse momento do Freud um momento genial dele, porque é aí que nasce a psicologia mesmo. A psicologia nasce nesse momento que você tem uma série de problemas humanos que são puramente que tem a ver com a função do neurônio, não com a estrutura. Faz Entendi. sentido? Faz sentido? Faz, Não faz sentido? É aí onde vai, faz.
Aí onde vai atuar o terapeuta, o coach, o mentor, porque nós não vamos mudar a estrutura, nós vamos mudar funções. Na verdade, criar novas sinapses, né? Mas quando a gente Uhum. volta lá para Gil Bolt, a gente pode ver o que Freud já tinha percebido, e Jung também, que eu não sei, o tempo do inconsciente, eu vou chamar de inconsciente ou hemisfério direito, tanto faz, igual. O tempo do inconsciente é diferente do tempo da consciência. Isso é fundamental para a gente entender o que a gente vai aprender aqui e o que a gente vai operacionalizar aqui. A consciência, ela é narrativa. Ela tem passado, presente e futuro. Uhum. O inconsciente é atemporal. Ou, os livros de neurociência mais atuais, eles falam que o inconsciente só existe o tempo presente. E aquele tempo lá que a igreja chama de kairos, que é o tempo presente. Tem livros escritos sobre isso, eu tenho aqui do Stern, o tempo presente. Uhum. Por que é importante isso? Porque se na consciência tudo está registrado numa estrutura de passado, presente e futuro, no inconsciente está tudo no presente. Uhum. Como é que ocorre isso? Olha, ocorre isso da seguinte forma. Eu já vou pôr já um slide para você ver. Vamos lá. Aí vamos pensar uma experiência maravilhosa que alguém teve lá. Uma experiência tremenda que ela teve. Boa. Essa experiência, ela fica registrada como narrativa na consciência Uhum. e como imagem no inconsciente. Todas as vezes que você for se referir a essa experiência, você acessa as imagens e transforma em narrativa. Na consciência, estaria no passado, mas no inconsciente está no presente. Porque ela está aqui. É, Você vê, né? é. E isso vale para todos os traumas. Hum. Quando o trauma é realmente doloroso, o que a mente faz? Ela apaga na consciência e joga no inconsciente. Uhum. No inconsciente, o trauma está no presente. Por isso que a pessoa não vai para frente. Isso, ela fica rodando em torno, ela fica repetindo o trauma. E às vezes esse trauma, dependendo da intensidade dele, ele é repetido geração após geração, que é a área onde eu fiz o meu doutorado, que é o Hum. segundo doutorado que eu vou dar um jeito de enviar para você, né? Pelo menos eu vou enviar o texto, depois quando vocês vierem para o Brasil me falem que eu mando. Vou enviar o livro para você aí também, eu vou enviar o livro para você. Uhum. Trauma transgeracional e resiliência na diáspora africana. É o meu segundo doutorado, onde eu pesquisei como o trauma ele pode ser inconscientemente transmitido geração após geração. Puxa. É pesado. E a gente querendo se livrar das coisas, né? E a gente pensa que ia esquecendo, né? Teve um período da igreja que a igreja fazia cura para traumas emocionais, né? E o que eles faziam? Eu já era contra. Na época, 30 anos atrás, eu já era contra. Porque o que eles faziam? Eu assisti isso, né? Mandava a pessoa fechar os olhos, aí o pastor botava a mão aqui, orava, para ele esquecer. Bom, funciona, funciona. Mas ele esqueceu? Não. Ele Hum. esqueceu
Ele esqueceu em termos de memória explícita, não de memória implícita. O trauma que fica vivo, ativo no inconsciente, ele fica falando com a pessoa o tempo todo. Como é que o trauma vai se manifestar? Com medos? Medos, ansiedades, angústias e sintomas físicos, pesadelos e repetições, compulsões. Está vendo como é interessante compreender isso, né? Muito, muito. Nossa, É assim. delícia. Delícia voltar, porque acho que eu estava tão longe, já tão Pois é. afastada, que dessa vez, ai, que gostoso. E agora você está vendo, numa modesta parte, numa perspectiva bem contemporânea, bem atual, É, né? Porque a gente já teve isso, mas dentro de uma outra perspectiva que era mais, ela não era tão atual, então era o que tinha na época, tanto você é, quanto eu. é verdade. Eu percebo que algumas coisas que eu aprendi, imagina, entre 1990 e 1995, eu não voltei a estudar mais, tá? Mas muita coisa eu percebo que já é muito diferente. Total. Muito. Eu fico com muita dó aqui no Brasil que as faculdades, mesmo o Mackenzie, as grandes universidades, elas ainda ficam repetindo aqueles conceitos freudiano, junguiano, que não serve mais para nada. Pois é, né? Não Sabe, atualiza, né? não atualiza. Isso aqui foi uma reportagem que saiu, vale a pena. Ele está na internet, O Mundo Secreto do Inconsciente, né? Uhum, Veja bem, ó, aqui a revista é super interessante, O Mundo Secreto do Inconsciente. Aí ele diz aqui, a consciência corresponde a 5% da mente, 95% é inconsciente, né? hum, Na verdade, o Freud achava que o inconsciente governava metade da vida, o Jung achava que governava 60%, a neurociência acha que governa de 90% a 95%. uhum, Porque são comportamentos autônomos. Ah, se você pensar, por exemplo, repetições de escolhas amorosas, né? uhum, Repetições de fracassos profissionais ou empresariais, fracassos de carreira, repetições de casamentos abusivos, de relacionamentos abusivos, repetições de doenças, especialmente todas as doenças psicossomáticas e autoimunes. Nós vamos ver isso pausadamente aqui durante a primeira parte uhum. do curso e depois nós vamos ver como intervir nisso, tá bom? Então, Tá, as primeiras ótimo. seis sessões do curso vão ser para entender toda a base, Teoria. teoria, e depois como é que a gente ressignifica tudo isso, muda tudo isso dentro do nosso trabalho numa sessão, né? Uhum, Bom, e aí a gente tem, na verdade, ó, memórias não declarativas. Veja que ela ocupa o maior espaço aqui do quadro, né? Que são uhum, as memórias do inconsciente, que estão no inconsciente. Elas existem? Existem. Estão ativas? Estão. Elas se comunicam com o sujeito? Sim, mas ele não percebe. Ele não percebe. Por exemplo, uma pessoa sonhava que sempre estava dirigindo um carro desgovernado. Ela sonhou isso a vida inteira.
e passava todo o sufoco ali dentro do carro desgovernado. Parecia que o carro ia bater e ele ficar aquele sofrimento, isso a vida inteira. Com mais de 50 anos, ele vai fazer análise e ele descobre o quê? Que com 7 anos, ele entrou num carro, ele ligou o carro e ele bateu com o carro na frente da casa dele. Só que ele esqueceu. Hum, Ele esqueceu conscientemente, mas inconscientemente aquilo continuou. Um dos grandes problemas que ele teve foi para dirigir. Ele foi dirigir tardiamente porque ele tinha medo de dirigir. uhum, Bom, e aí tem as memórias declarativas, que são essas que a gente lembra toda hora, que corresponde, aqui corresponde a 90%, que são imagens, e aqui corresponde a 10%, que são narrativas. Por quê? Do ponto de vista mesmo econômico, as imagens, elas ocupam menor espaço, né? Então, como elas ocupam menor espaço, olha que sabedoria do Criador, né? Deus, quando cria a nossa mente, ele cria uma forma de armazenar tudo o que foi importante ou não em imagens. E tudo o que a gente precisa no cotidiano em forma de narrativas. hum, Bom, é importante saber que é importante saber que o tempo do inconsciente é o tempo presente. Por quê? Porque é isso que possibilita que a gente possa mudar não só a narrativa consciente, mas a narrativa inconsciente. Então, a gente pode ressignificar toda a história do sujeito uhum, a partir de uma intervenção neste mundo aí que aparece na história dele, né? É, no passado, a psicologia ela se contentava em fazer o sujeito falar do trauma. Hoje não, hoje a gente tem que intervir para ressignificar o trauma. Porque já que o trauma está sendo vivenciado no presente, você pode voltar com o paciente lá, com o seu cliente lá, e dar um novo desfecho para essa narrativa. uhum. É, é bem, eu sentia essa questão, né, quando a pessoa toma consciência daquilo que está atrapalhando, só que aí depois ela não sabe o que fazer com aquilo, né? Então, nós vamos aprender o que fazer. E aí eu vi, por isso que eu estava super interessada em fazer, quando eu comecei a aprender um pouco de neurolinguística, falei, não, eu não quero só que a pessoa entenda e que saiba, agora ela tem que pôr em ação, tem que mudar, né? Então, eu estava É, interessada nisso. Ah, que é, legal.